Olá, meus amigos, que o Eterno abençoe as nossas vidas. Vamos continuar falando sobre a genealogia de Yeshua, de Jesus. Mas para falar da genealogia, às vezes tira uma confusão. E para que quem for ouvir, guardar na memória e não deixar ser enganados por conversações de que Yeshua não tem direito ao trono, que Yeshua não tem direito ao reino, a gente tem que ler a Torá. E vamos começar pela Torá. Em Números 13 mesmo, começar por ali, sobre quando Yeshua, o Pai, o Eterno, foi mandar que mandasse espias lá para verificar a terra e preparar o povo. Naquela ordem, quando o Senhor mandou ali, foi mandado 12 espias, um de cada tribo. 12 espias, um de cada tribo. Eram homens valentes, eram líderes. Só que, como está escrito em Números 33, né, o versículo 10, só que foram enviados 12. E voltou, desses 12, só 2 veio com notícia boa. 10 voltou com más notícias. Por isso que eu coloquei até a imagem de uma pessoa só e a maioria seguindo ao bando maior. Só 2 veio com notícia boa. E as pessoas ficaram divididas, aterrorizadas, com medo. Vou até ler aqui na parte do versículo 14. Ok. Nesse momento, não no versículo 13, aqui na parte que fala. 40 dias depois, eles voltaram de fazer o reconhecimento da terra e se dirigiram a Moshe e a Arão e toda a comunidade de Israel. E aí, vamos lá mais para frente para a gente tomar tempo. E aí eles os 10 dá a má notícia. Entretanto, a terra a qual você nos enviou é de fato, ela goteja leite e mel. É uma terra boa, né? Aqui está o seu fruto. Entretanto, o povo que vive na terra é feroz. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos ali os Anaquim. Amaleque vive na área do Negev, e o Iti, o Jebuseu, o Amorri, o Quevizi nas colinas, e os cananeus vivem junto do mar, ao lado do Iarden. Caleb silenciou o povo. Ó, para você ver. Tá, tribo de Judá, por isso que ele é o leão da tribo de Judá, e tem que vir dessa descendência. Caleb, na hora, silencia o povo. A volta de Moshe disse, devemos subir de imediato. Por Caleb ia naquela mesma hora. Devemos subir de imediato e tomar posse dela. Não há dúvida de que podemos conquistá-la. Olha para você ver. O ato positivo, o pensamento positivo. Aquele povo viu tantos milagres, estava ali, ó. E aí, no entanto, os homens que foram com eles disseram: não podemos atacar esse povo, porque eles são mais fortes do que nós. Eles espalharam um relato negativo a respeito da terra, de que havia feito reconhecimento para o povo de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a fim de espiá-la é uma terra que devora seus habitantes. Olha para você ver, é uma terra que devora seus habitantes. Todas as pessoas que vivem lá são gigantes. Vimos os Néfilis e os descendentes de Anak, procedente dos Néfilis. Nós sentíamos como gafanhotos comparados a eles e tínhamos também essa aparência para eles. Então eles viram, né? Os gigantes viam eles como os gafanhotos pequenos e eles se sentiam como gafanhotos pequenos, acharam que não podiam derrotar. Então tem muita gente quando lê a palavra, quando Deus dá ordem, porque a semente ali ficou. Estava toda corrompida, estava tudo misturado, como está lá na Arca de Noé, e havia gigantes naquele tempo. Por isso que o Senhor destruiu, e depois do dilúvio continuou a ter gigantes, a semente passou, a genética passou. Por isso a gente tem que ter cuidado com a genética, com quem você se mistura, com quem você vai se casar. Mas trazendo aqui para o relato, então aqui está claro quem era aquele povo que Davi manda matar. E o Senhor manda queimar até as plantações, a mistura genética, já havia lá o Tzinho, né?
precisa nem falar muito. Já viu o tezinho desde aquele tempo, a mistura genética. É a uva sem semente, aí vai, né? Que nos traz tanta doença, porque aquilo ali não era para o nosso bem, aquele povo ali vivia com isso. É uma mistura dessa geração. Por isso que quando eu leio a palavra que fala que o Senhor mandava matar, Davi mandava matar, é porque aquele povo ali era semente misturada. Aquele povo não era bonzinho, não. Eles continuavam rasgando as pessoas nos dentes, como foi, por isso que o Senhor destruiu lá no tempo de Noé. Porque senão não haveria humanos, pessoas humanas. Eles rasgavam as pessoas nos dentes, como tem até a tribo no Brasil, que acho que era os Yanomami, eles também comiam, eles não cozinhavam para comer não, era carne crua mesmo, rasgado o sangue no dente, eles comiam pessoas, se alimentavam. Então vamos para trazer o entendimento, a gente tem que chegar nesse entendimento, por que o Senhor, não é, fez essa mistura, só teve 2 que deu esse testemunho positivo. E aí foi tarde demais quando eles quiseram entrar na terra. E aqui para relatar, por isso que eu entrei nessa parte, para relatar aqui das filhas de Zelofiade, que a gente tem que entender, para entender a genealogia lá de Mateus primeiro, e para fazer comparação, que tem 2 genealogias lá, que vem a descendência de Yeshua. E a gente tem que trazer esse entendimento aqui, que porque elas relatam, essas filhas de Zelofiade, elas relatam, que está em Números 27. Eu vou ler aqui. Aproximaram-se as filhas de Zelofiade, o filho de Efete, neto de Gileade, bisneto de Malqui, trineto de Manassé, da família de Manassé, o filho de Yosef. Estes foram os nomes das filhas dele. Marcalá, Noa, Goglad, Milcá e Tisrá. No 2, elas se prostraram diante de Moshe, Eliezer, o Kohanim e os líderes de toda a comunidade, à entrada da tenda do encontro, e disseram: Nosso pai morreu no deserto. Ele não fez parte do grupo reunido para rebelar-se contra Adonai, no grupo de Coré. No entanto, ele morreu em seu pecado e não gerou filhos. Por que deveria o nome de nosso pai ser eliminado de sua família apenas por não ter gerado um filho? Dá-nos a posse de sua propriedade com os irmãos de nosso pai. Moshe apresentou a causa delas a Adonai. Moshe não tomou a decisão, nem ele foi orar. Apresentou a causa e o pai deu o veredito, porque naquele tempo ali elas, com certeza, e tem gente que acha que o pai é mau. Ah, o pai não liga ali. As mulheres, não ama as mulheres, é machista. Olha o ensinamento do nosso pai aqui, gente. Na Torá, o cuidado e o zelo que ele tem com as mulheres. O zelo que ele tem é tão grande. Se as pessoas entendessem, lessem a Torá e compreendessem o amor do pai pelas mulheres, o cuidado que ele tem. Não é que ele é machista, não, é que ele é zeloso, ele é amoroso. Deus colocou Adão ali, Adão tinha responsabilidade de cuidar da mulher, de zelar, ele é responsável. E o homem é. Né? O homem tem que cuidar, o pai tem que zelar, é o provedor, que hoje está tudo tão diferente no mundo. Mas aqui olha o que está falando, olha o zelo do pai. Moisés foi orar e o Senhor deu a resposta, porque ali ia passar para os irmãos, no caso, ele não tinha filho homem, tinha essas 5 filhas mulher. Elas iam ficar todas sem posse, sem terra. Elas iam ser despejadas. Se o tio ali que fosse tomar conta quisesse que elas ficassem morando, tudo bem, mas se não, se fosse o mal, elas que se virassem, se fosse mendigar, fosse ser escrava de alguém, elas não iam ter nada, os bens que o pai deixou. E o pai deixou herança. Só que elas não tinham filho homem. Se tivesse um filho homem, o homem ia tomar conta, as irmãs iam continuar ali, a família. Só que ele não tinha filho homem, só tinha filha mulher. Isso é importante, que fala do resgatador. Aqui que vem o resgatador, do parente mais próximo, que lá, eu já gravei o texto lá, aqui é a sequência lá da genealogia de Yeshua. Aqui vem do resgatador, que senão não teria parente resgatador. O pai é tão que o pai já vê além, o pai já vê na frente, não é? E aqui começa, essas mulheres vai lá e pede o Senhor, e o Senhor fala. Adonai responde a Moshe: as filhas de Zelofiade estão certas no que afirmam,
Você lhe dará, falou com Moisés, porque ele era o juiz. Você lhe dará posse de uma propriedade a ser herdada com os irmãos de seu pai, que elas recebam o que seu pai lhe tinha deixado como herança. Além disso, diga ao povo de Israel: se o homem morrer e não tiver filho, sua herança passará à filha. Olha aqui. Além disso, diga ao povo de Israel, que fica avisado aí, ó. Se um homem morrer e não tiver um filho, sua herança passará à filha. Então é por lei, que antes não era assim. O homem morreu, não tem filho, tem filha mulher, mesmo que não tivesse ninguém, passava lá pro irmão lá do irmão, pro tio, no caso. Só que mudou, o Senhor falou, ó, a herança passará para a filha. E é mandamento aí que vem o resgate. Aí elas casavam, que é o que elas pediu. Casava com o parente mais próximo, que era da mesma tribo, não podia casar com tribo diferente, como eu expliquei na passada, na genealogia passada. Não podia casar com outra tribo, para não perder a herança, para a herança não passar para outra tribo. Casava com um parente ali mais próximo. E a herança ficava na família. E o bem era das filhas. Como o bem ali de Ruth passou a ser ali de Ruth e de sua sogra. Ele casava, tinha posse, só que a posse passava a ser dela. Ela não perdia o direito de posse. Olha o cuidado do nosso pai, gente. Olha o amor que o nosso pai tem para conosco. O zelo que ele tem. Não é isso? Aí vamos agora passar para a genealogia que está em Mateus. Vamos começar com Mateus. Não é isso? Mateus primeiro. Para não ficar grande, eu já vou logo direto em quem José é. E para entender um pouco sobre isso, quando não tem filhos, né, as filhas passa para o irmão. Em Lucas, nós não vamos começar em Lucas. Em Lucas 3, que eu vou ler depois, que fala da genealogia de Miriam, a genealogia de Lucas e a genealogia de Miriam de Maria. O nome aqui, quando fala de resgatar, nesse texto de Mateus que fala de resgatar, o nome no grego é nomisso, que no grego era reconhecido pela lei, reconhecido é nomiso no grego. Então, nesse Jessé aqui que eu vou ler, que fala assim, Jessé, filho de Eli. Vamos começar. Esse Eli aqui, que era o pai de Maria. Por isso que depois eu vou ler a genealogia de Maria. Esse nomiso, que é no grego, que é reconhecido, é que como a lei, esse José que está lá escrito, filho de Eli, Eli é que é o pai de Miriam. Só que ele tem José como se fosse filho reconhecido em cartório, porque antes de morrer ele casou Miriam com José, porque ele não tinha filho homem. Então esse Eli, o pai de Miriam, não tinha filho homem. Maria tinha mais irmãs, não era só ela. Só que, como estava escrito lá pela lei, ela não teria direito de nada. E aí, ela casou com um parente mais próximo, que era da mesma tribo. É um resgatador. Esse José fica como se fosse o pai dela, como se fosse o irmão dela. E aí ela teria direito à posse. Por isso que fala que José, filho de Eli, em Lucas 3, que fala ali, quando fala José, filho de Eli, não é que é José, é o pai de Miriam, não. É que José, como que ele casou com Miriam. Então, ele é filho de Eli, o pai de Miriam. Espero que tenha dado para entender. Então, vamos ler a genealogia aqui que está em Mateus, que é muito bem explicado. Fala assim, livro de genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Ehudá. Não vamos mais descer para a gente vamos já chegar no 4. Salmão gerou a Raabe, a Boaz, esta Ruth. E nesse texto interessante que ele coloca as mulheres, que já em Lucas não tem. O interessante aqui é que ele acrescenta aqui Raabe e Ruth, que é a resgatadora, que ela casa com esses homens que são os resgatadores, o parente mais próximo.
gerou, né? Ruth gerou a Obed, Obed a Jessé, Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi, essa genealogia aqui é de Salomão. Preste atenção nessa genealogia aqui, que essa aqui de Mateus é a genealogia de Salomão, que tem uma profecia aqui sobre essa genealogia por causa de um homem que eu vou ler aqui mais tarde, eu paro nele. Cadê? Davi gerou a Salomão, que era mulher de Urias, ainda acrescenta isso, né? Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abadias, e Abadias Azar, e a Josafá, e aí vai. A Josafá gerou a Jotão, Jotão a Acaz, Acaz gerou a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon, eu vou chegar antes do exílio da Babilônia. Josias gerou a Jeconias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. No tempo do exílio da Babilônia. E vamos parar aqui, nessa genealogia. Então, por causa desse Jeconias, tem uma profecia. Que muitos que falam que Yeshua não procede ao rei, não tem direito, por causa daqui, ó. Josias jecou a Jeconias, que tem uma profecia. Que tem gente que até prega, que fala que Jeconias não ia ter mais filho. Só que ele tinha filho, sim. Só que por causa de Jeconias, o Senhor dá uma profecia para Ezequiel, que é Jeremias 22, que está lá narrado, depois eu vou ler, que os filhos dele não descenderiam o trono, os filhos dele, ele teve filho, mas não teria direito ao trono. Então, por causa disso aqui, nessa genealogia de José, que essa genealogia é a genealogia de José, não teria direito ao trono. Sim, está correto. Só que a genealogia de Miriam, que é da mesma tribo, tem direito ao trono, porque também é filho de Davi. E é dessa genealogia que vem o Mashiach. Então, vamos ler aqui. Então, para ficar claro aqui, para terminar aqui em Mateus 24, para ficar claro que está escrito no final que José é filho de quem? Que não é de Eli, nessa genealogia aqui, ó, no finalzinho. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Yeshua. Né? Então aqui, José é filho de quem? De Jacó, Yaakov, não é isso? Que tá de Yaakov que vem essa descendência aí, igual eu já expliquei na frente, de Salomão, que por causa de Jeconias não tem direito ao trono, né? Ao rei, não podia se assentar como rei. A descendência, como está escrito que no fim, depois eu vou ler, depois que eu ler aqui Lucas 3, aqui, versículo 23, eu vou falar lá da profecia, que essa descendência de Salomão, por causa de Jeconias, não tem direito a se assentar no reino. Então, está explicado. José, Mateus, primeiro a descendência de José, está escrito ali. Não é que ele é filho de Jacó. E aqui, como está falando, narrado aqui, ó. Ora, tinha Yeshua cerca de 30 anos. Ao conhecer o seu ministério, ao começar o seu ministério, era como se cuidava. É importante isso aqui, ó. Era como se cuidava. Esse se cuidar, que eu não sei se eu falei mais na frente, esse se cuidar no grego quer dizer nomisso. No grego, nomisso, que é reconhecido. Nomisso é reconhecido, que é reconhecido o quê? Pela lei. Quando você reconhece alguém, não é filho, no caso aqui. Esse José aqui, como se fosse reconhecido, filho de Eli. Mas José, como está lá em Mateus, ele não é filho de Eli. Ele é filho de Jacó, de Yaakov. É como se fosse reconhecido. É porque ele é o parente resgatador, ele é da mesma tribo. Ele casou porque ele não tinha filho homem. Então as filhas dele iam ficar sem herança. Ia perder, ia para o irmão lá de José. Não é isso? Ia para o irmão lá, quer dizer, de Eli, do pai de Maria e Miriam. Então, ele se casa com o parente mais próximo, que é José, Yaakov, né, no hebraico. Então, ele é o parente resgatador. Aí, por isso que está assim escrito. Era como se cuidava. Esse como se cuidava, que era como se reconhecesse, era como se José, filho de Eli. Mas José não é filho de Eli. Mas era como se fosse, era reconhecido, porque ele é o marido de Miriam. Então, ele teve direito à herança. Por isso que vem aqui, que era para estar Miriam,
Maria, filho de Eli. Aí não tá, que o marido é o que é o cuidador, é o resgatador, que é o que zela, é o que cuida, é o que fica dono da propriedade. Então, por isso que tem aqui José, filho de Eli, mas José é filho, como nós vimos de Mateus, filho de Jacó. Espero que estejam que dê para entender. Não sou muito boa para falar, né? Então, José, filho de Eli, Eli, filho de Matá, Matá, filho de Levi, de Melquia, e vamos seguindo aqui, de Neres, no final, que a gente quer saber a descendência. Eliaquim, filho de Maleá, Maleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, e filho de Natã, filho de Davi, aqui, Natã. Natã é filho de Davi. Então, Miriam, a descendência de Yeshua é da descendência de Miriam, filha de Eli, não é isso? Que José, o resgatador, que casou com ela. Então, dessa descendência, sim, pode vir reis, mesmo que a de José estava comprometida, porque ele era da descendência lá por causa de Jeconias, não tinha direito à herança, não tinha direito a sentar-se no trono, mas por isso que está lá narrado, o pai já vê à frente. A gente não tem que se preocupar, o pai já vê à frente, por isso que desde lá no início, por isso que não há princípio nem fim para o pai. No início ele já falou, o descendente da mulher pisará na cabeça da serpente. Quem é o descendente da mulher que nasceu de Miriam, que ia ter direito, vindo lá de José, que tem direito ao reino, que é por causa dela o Messias tem direito ao reino, que não foi da descendência de Salomão, foi da descendência de Natã, filho de Davi também. E tudo se encaixa, se fecha. Então vamos ler aqui porque que José, o descendente de José lá não teria direito ao reino. Ele não se assentaria, mas é o descendente da mulher que tem direito ao reino. Jeremias 22, 28, vamos ler. Fala assim, eu vou ler desde o 24. Então, certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda de que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Olha para você ver. Eu dali o arrancaria. Pensa aí no fedor que já estava chegando nas narinas do Senhor. O Senhor tem um limite. 10 vezes o povo tentou ele no deserto. Ele falou, chega, não vou andar com esse povo não. Por isso que aquele povo temendo lá, as serpentes vieram lá porque a proteção do Senhor saiu dali. E deixa esse povo seguir o que eles querem. As serpentes vinham, picava. Moisés fez lá, Moisés faz uma serpente para esse povo quer adorar ídolo, quer adorar os deuses com D minúsculo, faz uma serpente para eles olhar aí e seja curado com essa serpente aí. Serpente cá do seu aí, essa serpente Deixa, quem olhar para elas vai viver com essa cura aí passageira. Então, tudo se conecta. Vamos ler no 25. Entregar-te-ei, ó rei, nas mãos dos que procuram tirar-te a vida e nas mãos daquele que quem temes, a saber, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos caldeus. Lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz para outra terra, em que não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra da qual eles têm saudade, a elas não tornarão. Acaso este Jeconias, homem vil, causa quebrada, quando a gente fala assim, esse é a causa perdida, é o que o Senhor está falando aqui de Jeconias. Agora este é Jeconias, homem vil, causa quebrada, para o Senhor falar uma coisa assim, tirar uma, por causa dessa descendência, no Machia não poder vir, não é? A gente não sabe, de nada, meus irmãos. Causa quebrada ou objeto de que ninguém se agrada. Porque foram lançados fora, e eles e os seus filhos, e arrojados para a terra que não conhece. Não é que ele não ia ter filho, ele ia ter filho. Mas o que o Senhor está falando aqui, que tem gente que ia ter pregar Jeconias, por causa da descendência lá de Jeconias, a descendência lá não teve filho. Não tem nada a ver. Teve, que é tanto que continua tendo reis, que a gente vai seguir lá, que tem na genealogia, não é isso? Que ele foi pro exílio e depois continuou tendo reis. Por causa da descendência de Abraão, o Senhor falou virá reis. É esses aí os reis, não é? Mas ao direito ao trono, aquele que está lá desde o começo, que o Senhor falou que viria um, é do descendente da mulher.
E assim fala no 29, ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, registrai este como se não tivesse filhos, como se não tivesse. Tem gente que prega que ele não ia ter filho, é como se não tivesse, ele ia ter filhos, mas era a mesma coisa que se não tivesse, eles continuou tendo rei, mas para o Senhor era como se não tivesse. Que não tem direito ao trono, não ia vir o descendente que ia pisar na cabeça da serpente, não ia vir mais dele. Era como se não tivesse. Homem que, como se não tivesse filhos, homem que não prospera nos seus dias, e nenhum de seus filhos prosperará, para se assentar ao trono de Davi, para se assentar no trono de Davi, e ainda reinar em Judá. Então, desse descendente aí, ó, não ia vir o descendente de Davi. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa. E se fecha. Então, para a gente completar, vamos ler em Lucas 3. Mateus, Marcos, Lucas 3, no versículo 24, fala assim. Que a descendência que veio o Mashiach, para trazer um entendimento, descendência que veio o Mashiach. Fala aqui. Ora, como eu já expliquei, né? Tá claro esse daqui. De onde que vem o Mashiach? É do descendente da mulher. É desse que pisaria na cabeça da serpente. Como vamos ler, que acho que está em primeiro é Gênesis 3,15, que fala da semente da mulher. A semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Semente quer dizer no hebraico zera, né? O versículo 15 fala assim. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Ele feriu o calcanhar de Yeshua, mordeu Yeshua, o executou na estaca. Mas Yeshua pisou na cabeça da serpente. Yeshua é vencedor, Yeshua venceu a morte, Yeshua resgatou o seu povo, ele é rei, é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é, como diz em Apocalipse 22, ele é a raiz e a geração de Davi, ele é o descendente de Davi, que tem direito ao trono da descendência lá de Natã. Em nome de Yeshua, louvado seja o nome do Senhor. De Abraão saíram reis, Gênesis 17:6. Então a palavra se fecha, aquele nascido de mulher pisará a cabeça da serpente, como eu coloquei aí, umas imagens de filho do útero da mulher, o que significa a profundidade que é o ventre da mulher. No hebraico é herem. E misericórdia no hebraico é lahen. Lahen, tem até um hino que fala Lahen. Lahen é misericórdia. E ventre é herem, né? Muda-se poucas coisas, a pronúncia é praticamente parecida. Então, do ventre da mulher viria o resgatador, aquele que pisaria na cabeça da serpente, que venceria o mal, que venceria as trevas, o nosso resgatador. Por nós não merecemos, mas Ele nos resgatou. Ele é a nossa fonte da vida. Dele, do ventre da mulher, de Miriam, Heren, a misericórdia nasceu ao mundo. Ele é a misericórdia. O ventre da mulher que gera vida. Bendito seja o fruto do vosso ventre. Que nasçam, que venham crianças do reino do Pai. Bendito é o fruto do teu ventre. Se alguém estiver me escutando que esteja grávida, diga sempre para o seu filho, bendito é o fruto do meu ventre. Que quem estiver próximo de alguém, bendito seja o fruto do teu ventre. Que essa criança seja bendita, como Miriam carregou. Bendito o fruto do ventre, que é desse ventre que veio a misericórdia para nos resgatar da morte, que nós já estávamos mortos. Hoje nós temos direito à vida, senão nós nasceríamos, nós já estávamos enfadados a uma vida só terrena. Mas o Senhor veio e enviou o resgatador. Ainda que morramos, nós viveremos. Ainda que esteja morto, viverá aquele que segue Ele, aquele que crê nele, que Ele é o nosso resgatador. Ele veio nos dar vida e vida em abundância. Beba desta água.
A água que gera fonte das águas da vida. Quem beber da água não morrerá. Ou ainda que esteja morto, quem beber desta água e crer, viverá eternamente. Então vamos a cada dia buscar, estudar as profecias, o significado profundo que é, e encaixa-se tudo, não deixe que ninguém engane com tantas falácias, tantos ensinamentos. Ah, fala isso, Yeshua lá não tem direito ao trono. Olá, filho da mulher. Se está escrito, por isso que o Pai é tão bom. Ele colocou aqui a genealogia de Miriam, de Maria, e colocou a genealogia de José, de Yosef, para ninguém enganar o povo santo escolhido do Pai. Ninguém vai enganar. Está aqui, basta aquele que lê, crê e confiar e esperar. E esperam ansiosos, meus irmãos. Porque quando o povo saiu do deserto, o povo ali clamou, gemeu, suplicou por libertação. E assim não vai ser diferente no final dos tempos. Não pensa que vai vir aqui, vai ser arrebatado. Nós estamos aqui vivendo uma boa vida, tô comendo, tô bebendo. Qualquer hora só vou viver preparando. Eu tô esperando Yeshua, mas eu tô aqui dando de boa. Não, nós estamos aqui, nós somos escravos nesse mundo, meus irmãos. E o povo de Deus tem que desejar, tem que ansiar, esperar, ansiosamente clamar como o povo no deserto. E o Senhor foi lá e falou com Moisés: vai lá e liberta meu povo. Quando tiver nesta hora, nós vamos estar passando por aflições, que só assim para o povo clamar, né? Quando o povo estiver sentindo que não tem mais jeito, o povo vai clamar. Senhor, envia-nos. E nesse dia, quando chegar, o povo de Deus estiver corralado, não tem para onde ir, o povo vai clamar. Envia-nos, Pai, o libertador. O povo vai gemer e o Pai vai enviar o libertador, que é Yeshua. Ele vai raiar nas nuvens com poder e grande glória, porque ele já venceu a morte. Ele já pisou na cabeça da serpente. E você é filho do Pai. Você não morre. Aquele que é gerado do Pai, é filho de Deus, crê em Yeshua, segue os mandamentos do Pai. E o que Machim ensinou, não morre, não temam. Porque a palavra do Pai, como está lá no texto, não volta atrás. A palavra do Pai é uma. Como falar, mas está lá o Senhor voltou atrás, que o Senhor falou que queria fazer de Moshe uma nação. E Moshe clamou ao povo, e o povo ali, e o Senhor voltou atrás ali, que ele queria destruir, falou, deixou lá. O Senhor voltou atrás? Não, a palavra dele se cumpriu, todo aquele povo morreu no deserto. Todo aquele povo morreu lá. O Senhor quis fazer. E ele ouviu a súplica, a oração daquele líder que não é igual aos líderes que tem aí, só quer salvar a sua pele. Aquele líder clamou pelo povo. Por isso que ele se tipifica Yeshua, que deu a vida, que clama, que suplica pelo teu povo. Tem misericórdia, Pai. Por isso que Yeshua é a misericórdia. É a nossa salvação. Porque o Pai está aqui falando no versículo lá de 14, no versículo 20, fala assim, Adonai respondeu, eu perdoo, como você pediu. Ele perdoou como ele pediu. Mas, mesmo assim, entretanto, tão certo quanto ele vive e que toda a terra está cheia de sua glória, ninguém daquele povo lá que viu os milagres do Senhor, o mar se abrir, tantas maravilhas, pão caindo do céu, codornias, tudo, as grandezas, as vitórias da guerra que aquele povo não tinha como vencer, o Senhor dava a vitória, pedra caía, que morreu mais com as pedras do que ele lutando. Aquele povo ali não entrou na terra. Todos os de 20 anos para cima morreram. Como foram os dias e quantos dias foi? Eles não ficou 40 dias lá para ver a terra. Cada dia foi um ano de cada dia que eles ficou. 40 dias ficaram 40 anos rodando no deserto. E só ficou 2 que entrou no deserto, que entrou na terra. Josué, que fez o povo entrar, tipifica também o Senhor da tribo de Efraim. E Caleb da tribo de Judá. Esses 2 somente estavam ali à frente na guerra, na batalha, e só a nova geração. Os nascidos que não viram lá, nem se lembravam muito dos milagres que aconteceram, mas todos os que viram os grandes milagres, que viveram, que sentiram na pele, não entrou. Porque vivia como mente de escravos. A gente não pode ter mente de escravo. Tem gente que acha que pobreza é ter mente de escravo. Não. Pobreza é ter mente de escravo. Nós somos ricos. Nós somos ricos. Nós temos todo o reino do Pai à nossa disposição. A gente tem que confiar e crer que tudo, o eterno, o Pai já nos deu a vitória, porque nós somos filhos do Pai.
não é? Passar por dificuldade nós passamos, mas nós temos o Pai que luta e zela por nós. Então a palavra dele não volta vazia, como tem gente que fala, o pai lá voltou atrás, ela ouviu a mensagem dele e voltou atrás. O Pai não volta, aquele povo tudo morreu como ele tinha falado. Todos morreram, todos pereceram. A palavra do Pai é uma. Por isso, não trate de brincadeira o que o Pai fala com você. Siga os mandamentos e a palavra do Pai. Que o Eterno fale ao coração de quem for me ouvir e busque incessantemente. Veja a profundidade que é. Você é um escolhido do Pai. Seja fiel até a morte. Cumpra as leis e os mandamentos do Pai. Não deixe que o mundo vos engane. Yeshua é a nossa misericórdia. Bendito é Lahen. Heren, do fruto do ventre, veio a nossa misericórdia. Em nome de Yeshua, que o Eterno abençoe, que arua o Espírito Santo do Senhor. Fale ao coração de quem for me ouvir, traga entendimento, eleve a sua alma. Em nome de Yeshua. Mais outra coisa, meus irmãos, para deixar aqui claro, que o Pai, ele não volta atrás, ele não tem duas palavras. Igual tem gente que faz duas caras. Não, o Pai não tem duas caras, o Pai não tem duas palavras. A palavra dele é uma, é firme, é direta, é certeira. Porque ele sabe de todas as coisas. Como está lá em Jeremias, né, por causa de Jeconias. E Salomão também. Não só por causa de Jeconias. Desde Salomão, que se desviou do caminho do Senhor. Não andou no caminho do seu pai, Davi. O Senhor já veio se entristecendo com essa genealogia de Salomão desde ali. De Salomão. Desde ali, com essa genealogia, não de Davi, porque está escrito aqui, no mesmo Jeremias, tem a profecia no versículo 33, 17, porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Nunca faltaria rei para sentar, mesmo com o filho erra, o outro ali passa a bênção para o outro. Foi o que foi feito. Era para ser dali da linhagem de Salomão, mas ele se desviou. Ele fez tudo que desagradava o Senhor. Ele não obedeceu, não andou nos caminhos dos mandamentos do Senhor, na lei do Senhor. Adorou imagens e esculturas e fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. É só ler, é só meditar. Quem estiver me ouvindo e achar que não, leia a palavra. Não fique em palavra dos outros que bota Salomão lá em cima. Leia lá o que Salomão fez. Foi certo? Foi, mas ele se desviou. É o que está escrito, a gente tem que ler o que está escrito. E o Pai revela, e por isso que a bênção foi tirada. O Pai tem uma palavra só. É só ler 1 Reis, a partir do versículo 10, 11, deixa bem claro quem foi Salomão, o que ele fez. Ele se desviou da palavra do caminho do Senhor. Então, para inteirar, eu quis fechar aqui, Aroa me vê esse versículo para me fechar. Que o Pai, ele não volta com a sua palavra, ele é firme, é direto. O Pai falou, numa palavra falou assim, na outra, lá no 22 já está falando que não vai assentar ali dessa genealogia. Já mais na frente do 33 já está falando lá, da descendência de Davi, não faltará assento ao trono. Sim, com certeza. Veio da semente da mulher. Salomão desviou, foi vir na geração de Salomão, tudo veio desviando. Esse Jeconias fez tudo. Então o Senhor falou, chega, não vai vir. Essa descendência desse rei aí não vai vir. Mas o Senhor sabe desde o começo. Por que ele falou que da semente da mulher? Ele já sabia que isso ia acontecer. Por isso que ele disse da semente da mulher que ia vir de quem? De Miriam. É da semente da mulher que viria aquele que tem direito ao reino. Do outro filho, de Natã, que foi morto até por Salomão. Que assim seja, só foi para inteirar e para fechar. Que eu senti de vir e trazer esses textos, que vai estar tudo, eu vou deixar todos os textos no descritivo, para lerem. Que com certeza, em nome de Yeshua, quem for ouvir, lê. Porque a verdade está na palavra. E cada um tem que buscar de si mesmo. A gente ouve, é bom, eu ouço, mas eu tenho que ir lá, eu tenho que ler também. Em nome de Yeshua.